Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Já estamos aí com o inverno começando, né? E a previsão é de que nós tenhamos um inverno não só longo, mas também mais rigoroso nos últimos tempos. Então, vamos nos cuidar aí. E é importante lembrar que no começo do programa, a campanha do agasalho, que é uma campanha aí que é promovida pelo governo do estado, sempre se faz anualmente, porque realmente os rigores do inverno acabam trazendo muitos prejuízos para aquelas pessoas desassistidas e que não conseguem ter o abrigo, o agasalho para se proteger desse frio aqui, é muito intenso e, sobretudo, muito úmido, fazendo com que as pessoas que já são fragilizadas com doenças ainda piorem seu estado de saúde. Então, vamos fazer aí, nós que podemos, né, ter um certo despreendimento aí, ajudar essas pessoas que eu acho interessante e, sobretudo, é uma coisa muito fraterna. Nós estamos sempre nessa campanha da fraternidade, ela existe e ela precisa ser permanente, não apenas no final do ano. Então, vamos ajudar o governo do estado e ajudar essas pessoas principalmente, né, colocando a nossa misericórdia, nosso carinho com essas pessoas que são desprotegidas e, sobretudo, nesta época do ano. Vamos começando o nosso Economia e Desenvolvimento com o Conversando sobre Contabilidade. E, claro, nesse espaço, Salésio D'Agostini. E aí, Salésio, como é que tá? Tudo bem, bom Até dia. pegadinha de frio, né? Começou o inverno aí. Começou sim, o negócio tomar os conhaque, né? Os conhaquezinhos. Conhaque de Alcatrão de São João da Barra. É verdade. Olha aqui, ó. O professor Salésio D'Agostini, nesse espaço, está ganhando o Brasil inteiro, porque, na verdade, com as redes sociais, aí nós somos assistidos no Brasil inteiro e, sobretudo, nesse segmento da contabilidade, o pessoal multiplica muito, né? Potencializa esses conteúdos, né, que o Dr. Salésio traz aqui para nós. E lá em São Luís, no Maranhão, o Franklin Miranda, ele diz assim: professor Salésio D'Agostini, vasculhando a internet no Google, encontrei 2 artigos seus de 2003, há 10 anos, portanto, em que o senhor defendia a elaboração de 2 ou 3 demonstrações contábeis para uma mesma pessoa jurídica. Daria para o senhor gravar um vídeo falando sobre este tema? Achei importante e gostaria que os contadores tomassem conhecimento dessa sua proposta. Franklin Miranda de São Luís do Maranhão. E aí, professor? Pois é. Vamos tentar gravar, não é isso? Franklin, veja só. Em 2013, eu escrevi esses 2 artigos, tá? Na verdade, quando eu divulguei, a ideia, pelo menos, não é de uma mesma pessoa jurídica ter mais que uma demonstração contábil. Não foi isso, tá? A ideia é de termos uma única demonstração contábil, porém com informações compartilhadas, informações diferentes, ok? Por que isso? Porque você sabe que o contador, ele tem como campo de estudo o patrimônio. Você sabe que o patrimônio está representado pelas demonstrações contábeis. É isso? Ora, se as demonstrações contábeis não forem verdadeiras, o contador tem dificuldade de analisar e sugerir modificações para que a pessoa jurídica prospere. Não é isso? Ora, em 2007, você sabe que lá pela Lei 11.638, essa lei deu competência para a Comissão de Valores Mobiliários adotar normas para as companhias abertas, aquelas mesmas adotadas por outras companhias de outros países, ok? Para que haja uma uniformização. Então, se companhias abertas de outros países adotam alguns procedimentos contábeis diferentes do nosso, então esta lei deu competência para o CFC adotar essas mesmas normas para que houvesse o mesmo procedimento. O Conselho Federal de Contabilidade achou isso uma graça, achou isso bonito. E o que foi que ele fez? Estendeu para todas as pessoas jurídicas essas mesmas normas. Muito bem. Só que, e aí em 2009, né, pela Lei 11.941,
as demonstrações contábeis foram alteradas e ajustadas de acordo também com as normas, de acordo com as normas de outros países, que as normas internacionais. E modificou a forma de apresentação das demonstrações contábeis. Antes nós tínhamos uma estrutura de uma forma, e aí eles modificaram essa estrutura, colocando em circulante e não circulante, excluíram das nossas demonstrações contábeis o grupo de resultado de exercício futuro e introduziram na nossa legislação a instituição do valor justo, do valor presente, da essência sobre a forma, enfim, introduziram na nossa legislação procedimentos de ajustes de ativos e passivos fora daqueles atos que efetivamente foi praticado pelo gestor. Com isso, meu amigo, o que foi que aconteceu? As demonstrações contábeis passaram a perder a sua essência. As demonstrações contábeis passaram a ser, enfim, um documento fictício, um documento de ficção, um documento de projeção. No momento em que tu faz uma dívida, aí no teu balanço não é mais informado a dívida, porque aí o profissional achou que deveria informar aquela dívida pelo valor presente. Aí você compra lá um imóvel e estabelece um valor, aí o profissional e as normas dizem, não, essa operação tem que ser informada pelo valor justo. Ou seja, na verdade, as demonstrações contábeis passaram a não ter mais aquela essência positiva que o profissional pudesse trabalhar. E aí começaram a surgir problemas sérios, porque o profissional não sabe que aquele resultado que está sendo informado é o resultado da atividade gerada pelo gestor. O que acontece com isso? Acontece que nós, profissionais que temos por obrigação analisar e referendar e sugerir procedimentos, passamos a ter dificuldades. E a sociedade começou a não acreditar mais nessas informações contábeis. Veja só o caso das lojas americanas, que foi constatada uma fraude contábil de bilhões de reais. E nós temos problemas com cooperativas, problemas com plano de saúde, problemas de toda a monta. E, no fundo, as pessoas não agem a tempo. Por quê? Porque aquelas demonstrações contábeis foram ajustadas de acordo com aquilo que as normas internacionais estabelecem. E, digo de passagem, as normas internacionais estabelecem para favorecer investidor. Ela não estabelece para proteger o agente que gera emprego e renda. E nós precisamos desse agente que gera emprego e renda. É esse que nos interessa. O investidor é um segmento. Tá? Tudo bem, se o investidor quer maquiar demonstrações contábeis para se favorecer, ótimo, que faça. Agora, o que não pode é a sociedade ficar prejudicada com isso, tá bem? Então, em razão disso, até hoje tu verifica que as demonstrações contábeis estão totalmente desacreditadas. Os próprios órgãos do governo quer estabelecer preços do seu serviço, quer reajustar, enfim, os serviços que eles colocam à disposição, eles não usam as demonstrações contábeis. Eles preferem usar umas planilhas de preço que são levantadas externamente para estabelecer índice de correção. E o serviço do profissional, que é as demonstrações contábeis, que é o campo de estudo dele, acaba o quê? Não tendo valor nenhum. Acaba o quê? Tendo dificuldades. Então, o que eu sugeri naquela época, e agora eu quero sugerir, quero que vocês compartilhem e que vocês me digam se eu estou certo ou não, é que nós deveremos o quê? Nós não podemos aceitar isso. O profissional não pode aceitar isso. O profissional não pode aceitar que o seu campo de estudo, né, seja alterado por procedimento e interesse político e interesses de investidores. Nós não podemos aceitar. Então, a proposta é o seguinte, que se faz os registros dos atos efetivamente praticados pelo gestor. Se comprou mercadoria de 1 milhão, vai ser processado 1 milhão. Se fez um empréstimo lá de 2 milhões, vai ser processado 2 milhões. Ou seja, enfim,
as operações geradas pelo agente econômico têm que ser processadas e informadas num primeiro momento. Então, extrai-se as demonstrações contábeis. Então, no primeiro momento, nós temos o resultado efetivo de acordo com a ação do gestor. Aí, o contador, com base nessa informação, vai saber se o resultado apurado efetivamente é aquele que foi praticado, que é aquele que foi gerido pelas ações do gestor. Se comprou um imóvel lá por X milhões, o contador vai examinar se aquele valor foi bem comprado ou se não foi bem comprado. Então, ele tem condições de avaliar e sugerir se o lucro da atividade foi realmente aquele que está informado, não é isso? O prejuízo, se é aquele que efetivamente foi informado, porque aquele foi usado praticado pelo gestor. Então, no primeiro momento, esta coluna informa o que efetivamente aconteceu. Aí abre-se uma outra coluna, que é os ajustes efetuados de acordo com essas normas. Aí tu estabelece lá, faz o ajuste pelo valor presente, faz ajuste pelo valor justo, a essência sobre a forma. Lá, não, o cara alugou, mas ele, na verdade, é dele. Mas, então, aí faz o que se quer de acordo com as normas que permite isso. E aí puxa-se o novo saldo. Então, o que é que acontece? Então, nós temos uma demonstração contábil com 13 informações. A primeira, de acordo com os atos efetivamente praticados. A segunda coluna, pelos ajustes que é dessas maquiagem toda que a legislação permite e o Conselho Federal ratifica, não é isso? E a outra informação, aquela que é informada ao investidor para fazer os seus dividendos e a sua distribuição de resultado. Então, essa é a proposta, que eu acho que nós temos que começar a discutir isso. Nós não podemos permitir que continue as demonstrações contábeis serem desacreditadas. Tá? Nós precisamos voltar a acreditar nas demonstrações contábeis como um elemento, efetivamente, um elemento de gestão e que se expressa aquilo que efetivamente o gestor praticou, porque é através dessa informação e através da verdade que as coisas prosperam. O que nós não podemos é fazer de conta que está tudo bem e no fundo não está bem, porque sempre vai sobrar. O reflexo vai vir para a sociedade. Se uma cooperativa não está bem, quem vai sofrer são seus cooperativados. Se uma pessoa jurídica não está bem, quem vai sofrer são os funcionários, é a sociedade. Enfim, isso nós temos que proteger. E para que nós possamos fazer essa proteção, eu preciso saber efetivamente quais foram os atos que o gestor praticou para que eu possa fazer as análises e recomendar aquilo que deve ser corrigido ou não. Não é isso? Professor, parabéns. O senhor está, na verdade, aí tentando, né, trazer até o próprio Conselho Federal de Contabilidade, né, a um certo realismo contábil, até pela proteção não das empresas e da sociedade, quanto a proteção ao próprio profissional. Eu fico preocupado que o Conselho Federal de Contabilidade é o responsável por isso. Tá? Porque o Conselho é o órgão que fiscaliza, é o órgão que habilita, é o órgão que estabelece as normas. Tudo isso para quê? Para proteger o profissional e para proteger a sociedade. O Conselho Federal de Contabilidade não está a serviço dos investidores, não está a serviço das empresas multinacionais. Nada na hora de nós mudarmos isso. E vamos começar também mudando o Conselho Federal de Contabilidade. Eles têm que pensar diferente, eles têm que pensar como brasileiro e não como especuladores do mercado internacional. Perfeito. Professor, um grande abraço. Tenho certeza aí que o Franklin Miranda, lá de São Luís do Maranhão, que fez esse questionamento aí, ele, claro, os demais que certamente serão atingidos por essa mensagem, estarão muito bem esclarecidos sobre essa questão. Um grande abraço e até a próxima. E até a próxima. Continue mandando as perguntas que, na medida do possível, estamos aqui para respondê-las. Olá, somos frutos dos nossos relacionamentos. Essa não é uma simples frase, um mantra qualquer. É sim pura verdade. Em Provérbios 15.1 está escrito: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Perfeito. Trate o outro com respeito, com brandura, e assim serás tratado. Você, podemos até esquecer alguém quando algum dia nos deu más notícias ou buscou nos corrigir ou esclarecer sobre algo. Porém, jamais esqueceremos essa pessoa pela forma branda e cordial como nos tratou. Está provado, a maioria do insucesso profissional se deve à forma descabida e errada como agimos nos nossos relacionamentos na vida.
Pense bem nisso e boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá, meus amigos e amigas. Hoje, falando sobre seus direitos, gostaria de falar sobre o bloqueio judicial. O que significa bloqueio judicial? Bloqueio judicial é oriundo de uma ação de cobrança judicial ou alguma execução. E os meios para executar são constrição no patrimônio do devedor. No entanto, temos bens que são impenhoráveis, não podem ser passíveis de penhora. Eles, salário, pensões... Qualquer oriundo que venha de subsistência desse indivíduo não pode ser penhorado. Conta salário também é impenhorável, no entanto, cuidado quando essa conta salário se vincular também à conta corrente ou outra conta que tenha outros rendimentos, outras movimentações financeiras, pois neste caso o judiciário não reconhece como conta salário. Outra regra de impenhorabilidade são contas poupanças de até 40 salários mínimos. Para empresas também há essa regra de impenhorabilidade, onde não pode deixar a empresa sem o mínimo necessário para a constrição para pagamento das suas dívidas, das suas despesas ordinárias, como salários, conta de luz, entre outras. Então, se você porventura tiver uma constrição, uma restrição bancária em razão de uma cobrança judicial, saibas que você tem direito a rever este bloqueio. Basta que você procure um profissional, um advogado de sua confiança para ingressar com uma ação de impenhorabilidade sobre essas ações que foram penhoradas. Esta é a dica de hoje. Neste bloco do Economia e Desenvolvimento, vamos falar sobre o mercado imobiliário. Nós sabemos que o mercado imobiliário é uma coisa que movimenta milhões, bilhões e bilhões e tal, e naturalmente mobiliza muito a comunidade. Né? Nós estamos em Porto Alegre crescendo cada vez mais, muitas novas obras em todos os bairros, e sobretudo aqui na região do Hipódromo do Cristal, onde nós estamos gravando o programa. E aqui está conosco o doutor Gustavo Bernardi. Doutor Bernardi, tem uma nova lei, uma lei que se fez aí de registros públicos. Explique para nós o que significa e qual é o impacto disso na área de mercado imobiliário. Ok, Silvio. Na verdade, foi criado o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos. Foi uma alteração que houve na lei dos registros públicos, criando uma escrituração eletrônica. Como tu sabe, a economia está cada vez ficando mais informatizada. Mas no Brasil, os registros públicos ainda eram muito físicos. Você tem um cartório de registro imobiliário por cada cidade. Algumas cidades, como Porto Alegre, tem muito mais, tem 6, São Paulo tem 20 e poucos. E você, para poder se certificar de uma transação, ter uma maior tranquilidade de uma transação imobiliária, você tinha que buscar informações sobre o imóvel nos cartórios, buscar matrículas nos cartórios, buscar as informações sobre a pessoa que está te vendendo, se ela tinha dívidas, se ela não tinha dívidas, buscar isso nos tribunais de justiça. E se você quisesse ter uma boa documentação acerca de uma transação, você tem que imaginar que o Brasil tem 23 estados. Então, você teria que buscar em todos os estados, em todos os tribunais, e isso dificultava muito e tornava muito cara as transações imobiliárias seguras.
Com a criação do Serviço Eletrônico de Registros Públicos, é criada uma certidão eletrônica. Essa certidão eletrônica avaliza, dá tranquilidade ao comprador de que aquele imóvel, né, e aquela matrícula eletrônica que vai sair daquela informação traduz a informação verdadeira. Ou seja, hoje, se você compra um imóvel de uma pessoa que tem dívida, essa dívida ainda não foi averbada na matrícula, você não fica sabendo que essa pessoa tem essa dívida. E aquele imóvel vai responder por aquela dívida. A partir da criação do Serviço Eletrônico de Registros Públicos, essa informação fica toda disponível eletronicamente, todos os cartórios abastecem essas informações eletronicamente e essa certidão te dá a tranquilidade de que tu não vai responder por dívidas do antigo proprietário deste imóvel. A segurança jurídica é importante. É a verdadeira segurança jurídica, porque até hoje nós não temos, né? É muito comum, Silvio, né, de você comprar um imóvel, colocar o imóvel em seu nome e anos depois, meses depois, receber uma penhora naquele imóvel por uma dívida do antigo proprietário. E você vai ter que ir lá entrar com o que a gente chama de embargos de terceiro para se defender dentro desse processo. E não é garantido que você vai conseguir se defender. Então, se você informatiza essa informação, disponibiliza ela num canal único, que é este Serviço Eletrônico de Registros Públicos, significa dizer que tu só vai ser responsável por aquilo que está efetivamente transcrito na matrícula. Né? Se não tiver na matrícula, o comprador não responde. É um documento que dá fé, né? É um documento que dá fé e ele dá uma... E ele transmite... Fé pública, que se chama, né? Fé pública, e ele transmite uma situação real. Ou seja, hoje quando você compra um imóvel, você está enxergando uma situação de meses atrás. Porque você vem tirando as certidões, você vem tirando as matrículas, você vem tirando os documentos e aquilo vai ficando defasado. Hoje não, hoje se você tirar uma certidão, claro que preciso esclarecer que isso ainda vai ser implementado, né? Ou seja, a lei recém foi alterada para justamente criar esse serviço. Agora tem a regulamentação dessa lei também. Isso, né? Ela é muito rápida porque ela cria serviços eletrônicos de certa forma que já vêm sendo disponibilizados pelo GovBR, que é o grande arcabouço eletrônico do governo federal, que vai criando essas situações. Então, a certidão eletrônica dos registros públicos vai dar uma maior tranquilidade. Tem uma coisa também que eu preciso acrescentar, Silvio, que vai tornar muito mais barata a compra do imóvel. Porque antes, quando você fazia um negócio relevante, queria contratar um escritório para avaliar a segurança jurídica daquela transação, 90% dos custos não era do advogado que estava analisando aquilo, eram as certidões que tu tinha que tirar em diversos locais do país inteiro ou do estado inteiro. Agora você vai tirar uma única certidão. Então vai ficar muito mais barato fazer a transação imobiliária. E além disso, só para complementar, os documentos vão deixar de ser físicos. Tu não vai mais ter que ir lá no cartório registrar uma escritura, fazer uma escritura, assinar uma escritura. Isso tudo vai ser eletrônico, inclusive a tua assinatura vai ser eletrônica, tu não vai precisar mais ir no cartório, não vai precisar mais ir no registro, e aquele documento vai eletronicamente para o registro de imóveis para averbação dentro da matrícula, inclusive os financiamentos habitacionais. Então vai ficar tudo muito mais barato. Perfeito. Parabéns aí, doutor Gustavo Bernardi, que sempre traz uma notícia importante, e essa é uma notícia muito boa na prosseguimento, não só para quem vende, mas para quem compra, para a sociedade toda, dá uma tranquilidade, né? Evitando conflitos desnecessários até. Exatamente, vem pacificar uma situação que é muito comum na transação imobiliária, que são problemas que ocorrem depois da aquisição, depois da transação. Perfeito. Um rápido intervalo, então já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro.
CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem padrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Uma das questões que são importantes aqui no programa, além de todas, claro, mas uma que também é muito importante, é a questão relativa à Previdência Social. Nós temos aqui a doutora Maria Isabel Pereira da Costa. Hoje, doutora, muito obrigado pela sua presença aqui. E o escritório de vocês, a doutora Luciana, Marcelo, a senhora e tal, tem focado muito essa questão e chamado muita atenção. As pessoas estão realmente muito atentas a esse espaço do programa, porque quem não está hoje envolvido, certamente terá alguém, ela mesma vai estar envolvida com essas questões da Previdência Social. E, sobretudo, a questão da perícia médica, né? Alguma novidade nessa área? Na verdade, não chega a ser uma novidade, mas é uma coisa que preocupa as pessoas e tira a tranquilidade, né? Por exemplo, a pessoa que já está aposentada por invalidez ou é um pensionista inválido, frequentemente, né, no mínimo todo ano, ele é chamado no INSS para fazer uma reavaliação da sua incapacidade. Isso tira a tranquilidade, porque a pessoa diz, está naquela segurança, já estou doente, já estou incapaz e ainda tenho que ir lá de novo fazer perícia, né? Muitas vezes, doutor, desculpe me interromper, muitas vezes essa situação assim fragiliza a pessoa e ela acaba ficando doente. Acaba ficando mais doente ainda, agrava a situação, porque uma boa parte das pessoas não tem assim um conhecimento que vai acontecer se for na perícia, será que o meu benefício vai ser cancelado? A pessoa precisa daquilo para sobreviver, sim, pela condição dela de incapaz, né? Mas então, o que eu quero falar hoje? Que chega um momento, preenchendo alguns requisitos, que daí o INSS não pode mais chamar para fazer essas reavaliações, mesmo que a pessoa esteja aposentada por invalidez ou seja um pensionista inválido. Então, quando é que isso acontece? Quando a pessoa tem a idade entre 55 e 60 anos e tenha, no mínimo, 15 anos de período já de aposentadoria ou de recebimento do benefício, né? E ali a aposentadoria conta junto, não só a aposentadoria, mas como o período de auxílio-doença que antecedeu. Então, se ele tiver 55 a 60 anos e tiver 15 anos, o INSS não pode mais chamar para estar lá renovando perícia. A outra situação é quando ele tem 60 anos, seja pensionista ou seja aposentado, né? Quando ele tem 60 anos de idade, também não pode ser chamado. E daí não depende do período que ele está em benefício. Pode ser menos de 15 anos, claro, que não pode ser chamado também. E a outra situação é quando a pessoa está aposentada e a incapacidade dela foi causada pelo HIV. Também não pode ser chamada para fazer essas reavaliações da perícia. A não ser que a pessoa queira. Então, se a pessoa vai pedir um adicional, por exemplo, de 25% por conta de necessitar de auxílio de terceiro para suas atividades básicas, vitais básicas, aí ele pode pedir esse adicional e daí o INSS vai fazer uma perícia para ver se realmente ele precisa desse adicional.
Ou então, quando a pessoa está aposentada por invalidez, não importa o tempo que ela esteja, e ela resolve que quer trabalhar, que cansou de estar ali, que, enfim, o seu tratamento, a situação que ela vive, lhe dá condições de trabalhar, que ela vai ter uma vida melhor cancelando a aposentadoria, então ela mesma pede, daí ela vai, se dirige então ao INSS para que seja feita a sua perícia para ser levantada a incapacidade. A situação dela, né? Que ela quer, mas quando ela quer mudar. Então, obrigatório, forçado, entre aspas, pelo INSS, quando ela tem até 55 anos de idade, ou então 55 anos até 59, e menos de 15 anos de que está em benefício dela tem que ir, porque se ela tiver no mínimo 15 já não precisa. Ou então, quando ela é aposentada, assim, quando ela já está aposentada e tem 60 anos, daí ela não precisa ir. Então, ali de 55 até 59, se ela, por exemplo, tem 56, 57, ela não precisa ir, mas tem que comprovar os 15 anos. Então, dos 55 até os 59, tem que comprovar no mínimo 15 anos que está em benefício. Dali para frente, quando ela faz 60, ela não precisa comprovar mais nada, basta a idade. Que beleza. Alguma novidade a mais nessa área da Previdência Social? Na área da Previdência, o que está importante agora para as pessoas levarem a sério, fazerem, é um planejamento previdenciário. Porque com todas as mudanças, as restrições que as reformas, as emendas constitucionais vêm trazendo, ficou assim um quebra-cabeça para a pessoa saber qual é o seu melhor benefício, como é que vai ser a sua aposentadoria melhor, né? E, inclusive, a pessoa não só pensando em si mesma, ela deve fazer um planejamento para ter uma aposentadoria melhor, porque daquela aposentadoria vai decorrer também a pensão por morte, né? Que ela possa deixar para os seus familiares. Então, o fundamental é que a pessoa faça esse planejamento previdenciário para ver quanto tempo está faltando, quanto deve pagar, o que vale a pena pagar, porque muitas vezes as pessoas pagam de forma errada, acumulam valores que elas recolhem sem saber qual o efeito que vai dar lá na frente, né? Então, é muito importante fazer esse planejamento previdenciário para ela coordenar como vai ser a vida dela, se ela ficar incapaz por alguma razão, ou se ela, que daí é certo, né? Que a gente passa dos 19 e chega lá, né? E chega lá. Agora, interessante, doutora Isabel, que é o seguinte, a senhora fala aí no planejamento previdenciário, né? Isso tudo começa muito mais lá atrás. Eu, como economista e professor, a gente sempre defendeu a chamada educação financeira lá no começo, lá quando as crianças estão começando a se entender como pessoas e tal, para elas terem esse planejamento financeiro, essa educação financeira. Uma educação financeira, claro que vai despertar lá adiante também essa questão da Previdência Social, né? Que não deixa de ser um ramo, né? Porque é como tu vai ter tuas finanças depois que acontecer essas coisas que são inevitáveis, né? No mínimo, se não vier incapacidade por invalidez, vem a idade, né? Essa não, se tudo correr bem, vem a idade. Essa aí vem, né? Essa chega, né? Bem, essa chega. Nós somos exemplos. Não, e essa educação financeira, previdenciária, desde a infância, desde o primário, deveria ter também uma educação assim dos primeiros, dos passos básicos dos direitos das pessoas, né? Também, direitos e deveres, né? Porque nós temos que falar... Agora que a senhora falou bem, porque nós temos na própria Constituição, muito se fala em direitos e pouco em deveres, né? Pouco em deveres, mas a cada direito corresponde um dever, né? Não é assim. Por exemplo, aqui o direito previdenciário. Junto com ele, e de forma impossível de desligar, veio o dever da contribuição. A um direito corresponde a um dever. O dever da contribuição. Eu até sempre fui muito contrária a isso, a gente chamar de benefício previdenciário, dá a impressão que a pessoa está ganhando uma coisa. Na verdade, ela não está ganhando nada, ela pagou para ter aquilo de volta. É uma restituição. É uma restituição de uma prevenção que ela fez, por isso que é previdência, né? E a pessoa, acho que deveria ter essas noções básicas de direito, de finanças, né? E aí englobando nessas noções básicas de direito, o previdenciário, claro, né? Mas além de outros, no próprio primário, né? A gente tem tanta disciplina desnecessária lá dentro, e poderia ter
umas noções básicas de direito desde criança, para a pessoa já ficar com aquela ideia na cabeça de que ela é um cidadão, que ela vive dentro de uma sociedade organizada e que ela, dentro dessa sociedade organizada, ela tem direitos e tem deveres. Para despertar ela para essa realidade toda, né? Talvez se isso acontecesse, até na parte criminal, por exemplo, não teria tanto crime, tanta coisa se tivesse isso aí, né? Eu não sei por que, né, que o ser humano ainda não pensou em se organizar e mostrar a organização social, né? Tinha uma disciplina assim, depois acabou, né? O SPB, o SPB, né? Social e Política Brasileira. Só que começava já no segundo grau essa SPB, né? Tinha que começar lá desde o primário, quando a pessoa entra na escola. Essa questão do SPB que a gente teve lá na escola, ela foi muito pela esquerda, sempre a esquerda, né? Foi alinhada como uma questão que se defendia lá a ditadura militar, coisa que não tem nada a ver, que na verdade o que se aprendia ali são valores pátrios, valores da cidadania que eles tanto defendem. Exato. Nós aprendemos ali. Eu aprendi a ter valor pelo país, pelos valores que é da nossa cultura e tal, através da OSPB. OSPB. E também não só na escola, Silvio, em casa, né? Exatamente. Em casa, começa ali, né? Começa ali. Na OSPB nós também tratávamos o valor da família. Da família. Eu nunca esqueço, e eu acho que vale a pena colocar aqui, quando eu assumi como juíza em Tapejara, o Marcelo, que vem aqui de vez em quando, Marcelão. meu filho, o Marcelo era pequenininho, estava no Jardim da Infância. Ele ainda é pequenininho, né? Ele ainda é, um pouquinho maior que a mãe. E ele estava assim na escolinha, e aí ele teve um desentendimento com um coleguinha que chamava Radamés, eu nunca mais esqueci o nome do Radamés. Daí ele chegou em casa, né? Porque eu morava na casa da Júris, e na casa da Júris tinha embaixo, assim, um porão que a gente não entrava nunca, mas aparecia, assim, uns buracos de ventilação com uma certa gradezinha, né? Aí ele chegou assim para mim em casa: mãe, tu precisa prender o Radamés na nossa cadeia. Aí eu disse: mas o que aconteceu? Porque isso, porque aquilo. Digo: então, mãe, daí eu sentei ele numa cadeira, me agachei na frente. Então a mãe vai te explicar um negócio muito importante para tu nunca mais esquecer na vida. O fato da tua mãe ser juíza não significa que ela possa prender as pessoas que se desentendem com ela, com as pessoas próximas dela, porque daí existe uma coisa assim: a gente não pode prender ninguém, julgar ninguém, quando a gente tem interesse na situação. Aí tem que ser outro juiz para olhar de uma outra forma, não olhar como uma mãe. Então, ainda que eu quisesse prender o Radamés, eu não ia poder, ia ter que ser um outro juiz, tinha que vir vocês dois e ver se era caso de prisão. Mas, além disso, criança não pode ser presa, criança tem que ser educada e tal. Tem que administrar isso aí. Então, tu nunca mais na tua vida, tu guarda isso, tu nunca mais na tua vida faça qualquer coisa pensando que tua mãe é juíza e pode tomar tuas dores. Um belo exemplo. Doutora, Então, muito obrigado pela sua presença aqui, estamos no final do nosso programa. Parabéns aí ao escritório e, sobretudo, essas coisas que a senhora fala aqui já também é uma coisa que educa, né, as pessoas e tal, e desperta para isso, essa necessidade. Um grande abraço, uma boa semana para a senhora. Obrigada, igualmente, um bom dia, mesmo apesar da chuva, para todos os nossos ouvintes. E um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem padrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação.
Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, nós estamos recebendo aqui hoje o Nilton Berçarena. Nilton, obrigado pela tua presença aqui, é uma honra receber o Nilton, que é um cara multifacetário. E, aliás, o Nilton tem uma qualidade interessante, ele é fronteiriço, lá da vizinha Quaraí, da minha Uruguaiana. Obrigado, Nilton, pela tua presença, é quareiense, né? Muito obrigado, Silvio, pelo convite, é um prazer estar no teu programa, na tua presença, né? Eu sou um fã que tu tens. Tu é um dos melhores profissionais que eu conheço, um excelente redator, teus textos são maravilhosos e a tua índole, né? A tua performance, então eu sou teu admirador. Estou super feliz por estar aqui. Da mesma forma, aliás, o Nilton é um camarada que é um empresário, é um grande dirigente da ANAPES, né? E tem uma trajetória longa. É isso que nós vamos querer conhecer um pouquinho, essa trajetória, Nilton. Porque hoje eu tenho o presidente da ANAPES, mas sob a ANAPES tu tem lá uma série de entidades que são bem administradas, né? Tem a sua função social que o fazem de maneira eficiente, mas sobretudo nós sabemos que uma empresa, um empreendimento, ele vai no seu rumo certo, ele tem êxito, tem excelência, tem resultado quando o chefe, o condutor tem essa característica, né? Tem esse veio empresarial e administrativo. Como é que tu começaste, Nilton? Tu falou ali, né, Silvio, da minha cidade. Eu vim de Quaraí em 1972, né? 51 anos já que estou em Porto Alegre. Mas já saí daqui, tive um tempo fora aí. Silvio, tem coisas que... Aquele ditado árabe, né? Mektub, já vem escrito. Às vezes tu foge e acaba voltando. Eu me criei em Quaraí, lá na fronteira, em padaria. Com 9 anos eu fui trabalhar em escritório de contabilidade, aprender a bater a máquina da tilografia, né? O Romildo Broglio, tá vivo ainda, o cara lá tem 90 e poucos anos, é um paizão que eu tenho. E aí eu tomei gosto pela contabilidade, depois fiz administração. E quanto ao empreendedorismo, eu me preparei desde pequeno, eu vou ser feliz, não vou ser empregado de ninguém. Ninguém vai mandar comigo. Empreendedor, né? Ninguém vai gritar comigo. Aí fui jogar futebol, pouco que mais fazia gritar, né? Não deu certo. Gritava muito contigo, não deu certo, né, Ti? Aí comecei, já fiz várias coisas e... Aliás, tu jogaste no Grêmio, né? Joguei na base do Grêmio, Fluminense. Grêmio, né? Tem uma foto, aliás, tem uma foto, se eu me lembrar, você ia trazer uma foto do Nilton lá no Grêmio, né? Vestido, a indumentária tricolor. Restou uma foto aí. E... Tem a filha de um amigo meu, eu nunca te vi na TV, tio. Mas quando eu jogava não tinha TV. É verdade. Ainda mais no guri, não. Bem, Silvio, eu fiz já várias coisas, né? Mas em 1990 eu fui trabalhar com empréstimos consignados em folhas de pagamento com GBUX, MBM, KPM. E era uma época que tinha muitas dificuldades, né? Aqueles planos, foi a era Collor. Planos econômicos. Planos econômicos, inflação, aquela esculhambação que era o nosso país. E tu pegava R$1.000, de tarde já valia 500, no outro dia não valia nada. Aí fui trabalhar com seguro de vida e esses pecúlios de empréstimo. Aí eu prometi o empréstimo, o pessoal se revoltava, porque demorava a sair. Quando saía já não valia, quando pegava um dinheiro não dava para nada. E eu sofria com aquilo. Eu disse, cara, tem que ter um jeito de atender essas pessoas mais rápido. Procurei o Banrisul, era o Flávio Albino, presidente. Eu já conheci ele do Grêmio. Aí fui lá, falei do projeto, me colocou com a diretoria. Foi um fiasco, Silvio. Me correram de lá, porque tinha o cheque expresso. Ah, claro, cheque expresso. Aí tinha era uma disputa, uma competição, né? Aí tinha um diretor, na época, Moraes. Aí me esculachou com o projeto. Conheci o Moraes. Voltei lá outra vez, falei com o deputado Carlos Araújo, arrumaram outra reunião, novamente me correram. Falei com o deputado João Luiz Vargas, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas, também, o Banrisul me mandou embora. Aí eu consegui uma carta de crédito no Banco Real, agência São João, que era na Avenida São Pedro. E começamos com 100 funcionários da Assembleia Legislativa, Cefal. Começamos a emprestar dinheiro através de banco
na folha de pagamento do Estado do Banco Rio Grande do Sul. Aí, e tinha o Banrisul, não dava. Aí começamos o Banco Real. Aí quando assumiu o Ricardo Russowski, nós fomos falar com ele. Aí fui eu e o Carlos Araújo, que eu tinha trabalhado com o Carlos Araújo, né, no escritório dele aqui de Direito. E o presidente, na hora, disse, eu gostei disso aí. Chamou o diretor Cavazola. Cavazola, gostei desse projeto. Porque tinha o cheque especial, né, o cheque expresso deles, que era o cheque especial, mas tu tinha que ter cadastro, não podia estar no SPC, não podia estar no Serasa, tinha que ter avalista, era uma burocracia, segurança, né? E aí o presidente Ricardo Russowski topou o negócio. O diretor Cavazola chamou a Marinês Bilhar, que eu acho que está no Banrisul e depois se tornou diretora, e nós começamos um empréstimo consignado via banco no Banrisul. Aí eu arrumei uns parceiros, porque tinha que ter o canal para desconto no Estado, aí nós conseguimos o canal da FESERG, a Federação dos Servidores Públicos, que o presidente José Jornal até hoje. Aí... O Serginho é vitalício lá, né? Mas é uma grande figura, não? É, há anos que está lá e faz um trabalho muito bom, né? É verdade. Então é testemunha vivo, né? Eu levei esse projeto para eles... Na época, o Carlos Alberto Campos também, o Carlos Alberto Pacheco de Campos, o CAL, era o presidente do SINDAF, também entrou no projeto e saiu o empréstimo consignado, aconteceu no Banrisul. Depois me tomaram o negócio. Quando viram que cresceu, que deu certo, me tiraram. Porque eu era um corpo estranho lá no corporativismo, né? Claro, claro. E eu também, Silvio, era um poder muito grande que eu não estava preparado. Eu tive a ideia, comecei, tive a coragem, não tinha sistema, era tudo preenchido à mão, né? Nós tínhamos mais de 150 funcionários preenchendo contratos, Silvio. Tá? E aí, quando viram aquele boom, aquela explosão, e eu levei esse projeto para o Banco Rural, para o presidente, Nélio Brandt, era presidente do Atlético Mineiro, eu negociava jogador, fui empresário de vários jogadores. Aí o Banco Rural não quis. De repente surgiu lá o BMG, tá? Que até hoje nós temos uma parceria aí, o BMG explodiu, né? E aí apareceu o banco que tu nunca ouviu o nome. Como já sumiram também esses bancos pequenos, né? E os grandes foram engolindo eles. No Bradesco tinha um diretor aqui regional, Celso Azevedo, diretor do Bradesco. Fui lá, Celso, o Bradesco tem que entrar no empréstimo consignado assim, o Bradesco é o Banco Popular. O Celso está vivo? Está aqui em Canoas, né? Pode comprovar. Fomos para São Paulo, levamos o projeto, o Bradesco também, né? Isso aí não funciona, isso aí não sei. Aí estava chegando no Brasil o Santander. Espanhol. Né? Que comprou... O HSBC, né? Não, ele comprou o Meridional. O Meridional, tá? isso mesmo. Que era presidido pelo Leônidas Ribas, que era... deputado... Era tio da minha esposa. Aí fomos lá no Leônidas, falamos, gostou, mas o Meridional estava naquele processo. Aí chegou o Santander. Aí privatizaram o Meridional. E o Santander foi presidido por um gaúcho. Chamavam ele o ETA. Ele mora aqui em Porto Alegre. É o presidente o Amaral. Amaral. Tá? E aí também levamos para o banco, através do Montepio, da Prefeitura de Porto Alegre, e o Santander entrou no consignado. Bem, por esses feitos, eu recebi a medalha Mérito Farroupilha. Então imagina um cara que vem lá de Quaraí, sem eira nem beira. Aí recebeu a medalha e criou um dos maiores negócios do mercado financeiro, que o empréstimo consignado hoje está em trilhões. É verdade. Né? Recebi essa medalha, depois cidadão de Porto Alegre. O Banrisul até hoje não me reconheceu, né? Mas através do Estado. Mas a tua obra está aí, né? Desculpa te interromper, viu, Nilton, mas na verdade é o seguinte, ouvindo essa história aí, mais e mais a gente vê, né, que as pessoas que têm boas ideias, como o Nilton tem, e está efervescente na mente dele, tem que ter principalmente, que foi o caso dele, por isso que ele chegou onde chegou, perseverança.
Esse é o termo básico, quer dizer, que tu foste rechaçado em muitas coisas, né? E acabou perseverando. Eu me lembro do Cafu, eu fiz uma entrevista com aquele jogador do Cafu, Sim. lateral direito da seleção brasileira, e fiz uma entrevista, se não me engano, foi para um jornal aqui de Porto Alegre. E aí ele me dizia o seguinte, olha, eu fui refutado por 10 vezes. Eu fui me tirar porque eu era insuficiente como lateral direito. 10 clubes não quiseram ele, colocaram ele fora. E foi o Cafu, que foi 4 Copas do Mundo, o Cafu foi lateral direito da seleção brasileira. Ou seja, a perseverança também é importante. Essas voltas da vida, né, Silvio? Por exemplo, o Brasil de Pelotas não quis o Pelé, né? É verdade. Tá aí a história, o Grêmio também não quis o Pelé era muito novo e tal. Aí, Silvio, então eu tenho orgulho, porque naquela época o Banrisul estava, né, já tinham privatizado a Companhia União, já estava pronto para a privatização o governo Brito. O que salvou o Banrisul? O meu projeto consignado. Olha a volta que o Banrisul deu. Estão aí vivas as pessoas que trabalharam nesse projeto. O Luiz Gonzaga Veras Mota depois virou presidente do banco, né? O Fernando Lemos também virou presidente. Eu e o Paulo Gers que fizemos essa aliança para o Fernando Lemos. Está aí ele vivo, agora vai ser presidente novo, né? Pois é, esse é a salvação do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Não é que esteja mal administrado, mas acontece que o Fernando Lemos, ele traz consigo toda aquela expertise, né? Expertise do banco, todo aquele conhecimento, e ele é grande hoje para alavancar ainda mais o Banrisul. Ele já tinha sido diretor e ele tratava dos cartões do banco. Isso, é verdade, E aí eu conheci ele nessa época. E aí nós tínhamos o consignado lá. E depois, um dia, eu disse, pô, Fernando, tu tem que ser presidente do banco. Não sei que começamos. Paulo Gerson, que é jornalista, teu amigo. Lá da Assembleia. Tá morando em Tramandaí, começamos. Fernando tem que ser, e pá. Fizemos umas costuras e o Fernando se tornou presidente do banco. Na minha sala, ele desse terceiro. Depois eu apresentei para ele o Luiz Fernando Veras Mota, o Gonzaga. Se tornou presidente do banco na história, o primeiro presidente do Banrisul. Agora ele é presidente da cartões da Vero, que são os cartões do banco. Banrisul, Bem, então eu fiz algo de bom pela nossa sociedade, né? Com certeza. E está fazendo ainda com a presidente da ANAPES agora, né? Mas aí nesse meio tempo, Silvio, no INSS, eu vi a carência desse povo para os benefícios sociais. É na hora que morre, é na hora que adoece, é na hora que precisa de assistência jurídica. Tem uma carência e um desconhecimento, tá? Aí eu bolei uma associação de aposentados e pensionistas. Só que na hora, Silvio, tu não tem ideia do tamanho da coisa. Eu, quando comecei o consignado, eu queria ganhar um dinheiro. Mas eu não tinha noção do poder aonde eu estava mexendo, tá? Aí criei essa associação aí também. Então nós tínhamos funeral e empréstimo. E as pessoas, o que tem em vida? Aí colocamos, falei com a Anice, né? O que nós vamos fazer? Vamos colocar um benefício aqui. Informática. Vamos ensinar os aposentados, o pessoal de terceira idade, a operar com computador, a inclusão digital. Fizemos, armamos lá, fomos ver um monte de analfabetos. Aí criamos um produto lá, um projeto, né, de alfabetização. Aí fizemos festa, foi o prefeito Fortunati, veio gente do MEC, exigiram um monte de coisa do protocolo, bandeiras. Para achar a bandeira de Porto Alegre foi um trabalho. É um cara em Canoas que faz. Isso mesmo, o cara que faz. E aí conseguimos a bandeira caríssima, porque é só um. Tá? E ainda dizia Valerosa. E o pessoal está escrito errado. E não tá certo. É um termo antigo, né? Cidade Valerosa. Muito leal e valerosa. Exatamente. Aí, 15 dias depois, o prefeito Fortunati me chama. Negrão, o MEC cortou a verba, que era R$400 na época. Bem, eu banco isso aí. Bancamos o professor, está lá o curso de alfabetização, né? Tu é testemunha. É uma das alegrias nossas, pessoas com 70, 80 anos saberem ler. A bula dos remédios, o ônibus que vai pegar, o celular. É uma glória para eles, né? E então nós temos esse projeto lá que é maravilhoso. E aí começamos a criar coisas, Silvio. Mas antes disso, Silvio, eu conheci um produto que estava chegando no Brasil de forma organizada, que era assistência funeral. Era um grupo
francês, italiano e português, junto com o Bradesco, o Banco Espírito Santo, a Generali e outro grupo francês. Aí eu comecei a prestar serviço para a Europassistance e eu me especializei nessa área de assistência funeral. E moralizamos o funeral, cara. Tu pode ver que tu não ouve falar em escândalo de funeral aí. É verdade. Né? Aliás, Nilton, tu tem uma história extraordinária, eu acho que você, telespectador que está assistindo, vendo essa história aí, é importante, porque isso aí mostra que aqui no Brasil, o país das oportunidades. O Brasil continua sendo... Agora tem que saber aproveitar. O Nilton aproveitou muito essa oportunidade e hoje ele fez um benefício social que não transcende a tudo aquilo que certamente tu imaginou um dia, né, Nilton? Mas nós estamos chegando no final do programa, eu tenho a certeza... Pessoal, vamos trazer o Nilton outra vez aqui nos próximos dias, porque esse tipo de experiência é bom, o programa se comprometeu sempre a tratar, porque nós queremos que os bons exemplos multipliquem aqui, eles sejam replicados na sociedade. Nilton, muito obrigado pela tua presença aqui. Vamos agora acertar um próximo encontro aqui, porque eu acho que tem que falar muito mais da ANAPS, tudo aquilo que a ANAPS representa para os aposentados, né? Que na verdade é uma grande sobrevida que a ANAPS dá para os aposentados, e eles hoje, eu sei pelo que eu compareço lá e vejo, a alegria daquele pessoal em torno da ANAPS. Assim, vamos falar da ANAPS, mas só para concluir, Claro. Esses últimos acidentes que houve no Brasil, acidente da Gol, da TAM, Brumadinhos, Boate Kiss, Chapecoense, a nossa empresa que é chamada para atender os funerais. Olha a dimensão que deu, né? E aí nasceu a ANAPS, eu vendo essa necessidade. Então nós vamos falar dos benefícios sociais e da carência das pessoas da idade 60 a mais. Perfeito. Olha só os títulos que dão: idoso, aposentado, tudo depreciativo, né? É verdade. Lá nós cunhamos a geração Gerassol 60 a mais. Que legal. Então vamos falar Sobre porque isso. precisamos. Perfeito. Um grande abraço, Nilton, muito obrigado. Nossa Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma bela semana de trabalho para todos vocês. Voltamos na semana que vem. Até lá.